Queridos, eu quero falar com vocês sobre heróis nessa noite. Heróis da rotina. Diga comigo, heróis da rotina. Ao lermos Hebreus no capítulo 11, é o capítulo da fé, e é um capítulo muito encorajador, é um capítulo talvez que a gente precisa ler ele pelo menos algumas vezes durante o nosso mês. Não é uma coisa que nós só podemos ler quando chegamos no livro de Hebreus, é algo que encoraja o nosso coração. Quando nós adquirimos fé pela palavra de Deus, quando nós reconhecemos a fé vinda do Senhor para a nossa vida, nós tomamos força, coragem, disposição para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para acreditar além dos olhos humanos. Nós vemos no capítulo todo de Hebreus, se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu aplicativo da Bíblia aberta, você vai encontrar no livro de Hebreus, ele fazendo menção de homens que nós admiramos, homens que nós realmente reconhecemos que se eles desfrutaram, se eles experimentaram coisas como a que a Bíblia relata, e Deus usou eles para nos encorajar para viver coisas maiores do que isso, nós ficamos admirados com esses heróis, e a Bíblia chama eles de heróis da fé, homens que experimentaram coisas tão impressionantes, que nos deixam o coração eletrizados quando ouvimos. Ele começa mencionando Abel, a fé que Abel teve, ele passa para Noé, dizendo a confiança que Noé teve, esperar o Senhor, por anos, quase 100 anos construindo uma arca, e ele então começa a mencionar Abraão, Sara, e ele começa a falar dos patriarcas Jacó, Isaac, e ele começa a mencionar esses homens que por fé conquistaram algo no reino de Deus. Ele fala sobre Moisés, que viu o mar vermelho se abrindo, e o povo de Israel passando em terra seca, para alcançar um novo destino, e um novo tempo na sua vida. Mas quando ele chega, o escritor aos Hebreus chega no capítulo 32, ele começa a mencionar coisas que nos deixam extasiados, nos deixam olhando para o reino de Deus, dizendo: Senhor, me ensina a ter tal fé. E eu quero compartilhar com vocês que tipo de heróis o Senhor nos chama para ser nessa estação. Não são heróis do Mar Vermelho, nem de construção da arca, são heróis da rotina, heróis do dia a dia, heróis de viver a mesma coisa. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 32, acompanhe comigo. Que mais direi, diz o escritor aos Hebreus, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão. Parece que o escritor está tendo um culto da vida plena aqui, 1h30, rápido, bom, não é comprido e chato, né? Ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Olha isso, gente, ele diz: eles alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Eu quero declarar sobre mulheres nessa noite, que estão aguardando Deus ressuscitar algo que está morto, corações que se perderam no caminho, e você é uma intercessora. Deus vai fazer o morto se levantar, minha irmã. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e também de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles,
vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Antes o texto diz, eles receberam o cumprimento da promessa, mas não receberam o que havia sido prometido. Mas olha o que diz o versículo 40, porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Diga comigo, nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga nós. Para que conosco fossem eles quem? De Abel, até o momento que o escritor aos Hebreus estava falando, que por eles fossem nós aperfeiçoados. É óbvio, o escritor está falando sobre Jesus Cristo. Ainda que eles receberam o cumprimento da promessa, aquilo que Deus havia dito para eles, selado a promessa dos acontecimentos, Abel, Noé, Abraão, Moisés, e todos o que o livro de Hebreus menciona, e tantos outros que ele omite, homens que experimentaram coisas impressionantes, ele diz, eles não viram o que nós estamos vendo, Jesus Cristo, porque todos eles, queridos, apesar de terem experimentado coisas incríveis, aguardavam o dia do Messias. Eles faziam aguardando o Messias, eles faziam aguardando o envio do Filho de Deus, mas nós recebemos a vida eterna que está em Cristo Jesus, e quem recebe Jesus, recebe a promessa de Deus. A uniformidade de tudo que Deus preparou está em Cristo Jesus, e é por isso, meu irmão, se você entender algo, que ainda que você não veja o mar vermelho se abrindo, não veja uma arca protegendo e livrando uma família e tornando a terra frutífera através dessa família, e vendo o arco-íris como aliança de Deus até hoje perpetuada, dizendo, eu não vou encerrar mais o mundo com dilúvio, ainda que você não veja como Sansão, a força de Sansão, como Davi, como até mesmo Daniel, que a boca do leão foi fechada, mas você tem a coisa maior e mais importante do que todos eles, você tem Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Salvador da minha e da sua família, amém? Você pode aplaudir Jesus porque Ele é digno, você pode aplaudir Jesus, a promessa está em nós, queridos. Ao olhar para esses homens, você vê os acontecimentos impressionantes deles, mas você precisa entender algo, a vida deles não foi de acontecimentos impressionantes, foi de uma vida de rotina, fidelidade na rotina, até que Deus prepara algo que fica para a história. E eu venho falar para você nessa noite, você foi chamado por Deus para experimentar coisas que vão ficar marcado para a história da sua família. Talvez nunca esteja escrito num livro que vai estar na biblioteca do nosso país, mas de geração em geração contarão os feitos do Senhor na sua família. De geração em geração, seus filhos e netos contarão a tua história espiritual. E é por isso que quando nós confiamos no Senhor, nós não apenas experimentaremos momentos incríveis, nós seremos fiéis na rotina. Um herói, ele é visto pela sua fidelidade na rotina. Meu irmão, se a coisa mais importante que me admira, que me deixa tão extasiado, é ver alguém que celebra as suas vitórias, porque Deus prepara momentos para a gente festejar as nossas conquistas, festejar o que Ele fez. A vida não é feita apenas de luta, de batalha, de guerra. A vida não é feita apenas de pressão no peito, aguardando o Senhor fazer algo. A vida não é feita apenas de tomar posição em jejum, em oração. Momentos que precisam ser feitos isso. Mas existem momentos que Deus te dá para você celebrar, para você fazer churrasco com os amigos, para você chamar gente e dizer, gente, olha o que Deus está fazendo, é tempo de celebração, é tempo de alegria. Mas queridos, tanto tempo de batalha ele passa, quanto tempo de vitória e celebração também passa. E eu ousaria dizer a você, que você vai viver mais tempo na rotina
do que na batalha ou na conquista. Sua vida vai ser feita do dia a dia, do cuidar de filho, do levantar cedo, do ir fazer o mesmo trabalho todos os dias, de participar por anos do mesmo ministério, de cuidar das mesmas pessoas por anos. Por quê? Porque a nossa vida é feita de rotina e nós precisamos, meus irmãos, agradecer a Deus, ter um espírito grato no processo da rotina, mas ao mesmo tempo que temos o espírito grato enquanto estamos fazendo as coisas que estamos fazendo, saber que Deus está nos conduzindo para que nós possamos contar a história que Ele escreveu para nós. Dizendo a você que nós vamos passar mais tempo em rotina, não desanime com o que Deus está te levando nesse momento, porque é um teste para o teu coração. É um teste para você passar por isso. Hoje a irmã Dulce não veio em nenhuma das nossas reuniões, mas alguns de vocês conhecem ela. Ela é mãe do Adriano, um menino de 40 anos, que está numa cadeira preparada para ele, porque desde pequeno ele nasceu com um problema, aonde ele não mexe os seus membros, aonde ele não fala, mas ela se comunica com ele. Algumas visitas que nós fizemos na casa dessa irmã, ela se comunica com ele, ela conversa, ele conta histórias sem usar uma palavra. Ela perdeu seu marido há alguns anos, e essa mulher tem cuidado desse menino por 40 anos, hoje ele é um homem, ela carrega, dá banho, ela coloca na cadeira, ela estaciona seu carro, ela vem para o culto, ela é fiel na rotina. Eu não vejo essa mulher reclamar, ela pede oração para ter força, para suportar a rotina. Nós fomos para a Itália. A rotina não é apenas viver em momentos de tanta pressão e dificuldade. Quem diz assim, pastor, na Europa é fácil ter uma rotina. Conheci uma mulher que já foi da nossa igreja, abriu uma célula, Mari, o nome dela. Ela tem uma rotina que muitos de nós não gostaríamos de ter, mesmo morando num país como a Itália. Uma rotina de ter que ser a única evangélica na sua cidade, aonde ela não tem com quem abrir o coração, não tem com quem falar da sua fé, e quando se faz uma ligação de vídeo, ela diz, meu Deus, que saudade. Ela vai 51 quilômetros para frequentar uma igreja todo domingo, por 10 anos, rotina. Olhe para os nossos missionários na África. Sônia, 10 anos na África, Marlon e Claudinha fazendo a mesma coisa nesses últimos 2 anos. Queridos, nós ficamos 15 dias lá e nós não aguentávamos mais comer a comida deles, porque toda segunda é a mesma comida, toda terça a mesma, toda quarta a mesma, e por anos eles estão vivendo isso. Essa semana a Sônia me mandou um vídeo. Ela disse, pastor, Feliciano, que é um menino que agora completou 18 anos, está com ela há 10 anos, ele chegou pequeno aqui, pastor, eu vi quando ele foi tirado, ele estava amarrado no fundo da casa, então ele chega aqui, não tinha uma casa especial. Sônia trabalha só com crianças especiais, Feliciano tinha uma paralisia cerebral. Feliciano, ao ouvir, está puxando um pouquinho de microfonia só, meus queridos. Feliciano, ao ouvir a voz da comunidade, ele se encontra naquela casa. Mas Sônia passou 10 anos cuidando dessas crianças, numa casa especial. E agora, meus irmãos, ela me manda um vídeo do Feliciano, de uma forma muito violenta, derrubando coisas, e o menino senta e ele começa a chacoalhar o corpinho, bater na cabeça, e ela disse, pastor, eu não posso, depois de 10 anos cuidando desse menino, a base e o orfanato está me pressionando para mandar ele para o educandário dos padres no centro de Maputo, eu não posso fazer isso. Eu só vou dar uma pausa, irmãos, eu acho que vou ter que trocar o microfone, é isso? Troca o microfone? Não, eles estão tentando acertar e tirar a microfonia. Ela falou, eu não posso mandar esses irmãos
Perdão, irmãos, deixa eu voltar para a minha história aqui, que eu estou vendo eles dando sinal lá e eu não consigo, eu não sou mulher, tá? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só uma coisa, foco no cliente. Então, posso continuar. Amém. E Sônia disse, pastor, eu não posso mandar Feliciano para esse lugar, porque lá ele vai ser abusado, lá ele vai... E ela falou tantas coisas. Eu disse, Sônia, o que você precisa? Ela falou, pastor, eu não posso deixar ele com as crianças também, porque ele pode colocar as crianças em risco. Eu disse, o que você está pensando em fazer? Ela disse, pastor, eu preciso de recursos para construir um quarto para ele, fora da casa, e contratar alguém para me ajudar a cuidar dele, porque eu não vou abrir mão dele nesse momento, porque ele certamente está trazendo à memória algum tipo de abuso físico, emocional ou sexual que ele teve, e ele está muito agressivo. Eu disse, Sônia, a igreja vai pagar isso, pode construir a casa, pode contratar, porque nós vamos cuidar disso. Queridos, quem mantém uma rotina de 10 anos escrevendo uma história? Os heróis não são feitos quando eles sobem no pódio e quando eles anunciam os seus milagres. Tem gente que ama momentos de emoção. Quando está num congresso, o cara está aleluiado. Quando está num culto maravilhoso, ele está cheio de fé. Ele consegue sempre estar celebrando quando tudo está bem. Mas a verdade, heróis são forjados sendo fiéis no período de rotina, cuidando das coisas. No seu dia a dia, talvez você pense, pastor, eu estou andando em círculo, eu estou simplesmente rodando, nada sai do lugar, as coisas permanecem do mesmo jeito. Queridos, lembra de Davi? Deus sela ele com a promessa, Deus entrega coisas para ele, mas ele não vai para o trono. Deus coloca ele na rotina. Levanta cedo, Davi, vai cuidar das mesmas ovelhas, vai para o mesmo caminho. E isso foi 1 ano, 2 anos, 10 anos e muitos anos. Davi, teus irmãos foram para a guerra, você tem o selo da promessa, mas pega pão e queijo e vai fazer o trabalho simples, vai fazer o trabalho pequeno. Por quê? Porque aonde eu vou te colocar, você vai precisar aprender a ser fiel na rotina. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não menospreze os pequenos começos, não menospreze as atividades que parecem ser insignificantes, não menospreze. Você não é menos porque você é uma mãe que está cuidando de filhos, você não é menos do que uma mulher que é CEO numa empresa, porque você está cuidando da sua família. Você não é menos porque você tem que pegar um ônibus para ir trabalhar todos os dias, do mesmo jeito, uma rotina. Você talvez esteja numa rotina e Deus está dizendo, você está no meu processo, você está na minha jornada, eu estou preparando você, porque uma hora a história vai ser contada. Você é um barro, Deus é o oleiro. Por que você quer ser logo o vaso? Por que você quer logo servir para algo? Quando na verdade Deus está te colocando na roda dele. É assim que o oleiro faz. Ele pega o barro, ele coloca na roda e ele começa a girar, e ele começa a girar, e o barro não entende porque ele está girando, e o barro não entende porque ele está rodando. E talvez você pense a mesma coisa, pastor, mas são por anos a mesma coisa. E você está rodando, mas você precisa entender, meu irmão, você está nas mãos do oleiro. Ele sabe o vaso que vai sair da sua vida, e ele sabe para a abundância que vai preencher esse vaso, ele vai precisar rodar você, e então quando o vaso está pronto, o próprio Deus é capaz, poderoso, de encher esse vaso. Você está rodando e você não vê nada. Você está no processo de dizer, é só isso a minha vida. Queridos, não se engane, meus amados. Os heróis do Instagram, as conquistas poderosas, as viagens das mídias sociais, as celebrações de aniversários mais impressionantes, as coisas que você olha
A tua jornada é construída no processo que Deus tem para você. É só tua essa jornada. O que dizer daquele grupo que sai para conquistar a terra prometida? E quando eles chegam diante do seu maior desafio, conduzidos agora por Josué, e Josué diz: o Senhor nos dará Jericó. Jericó era uma cidade tão fortificada com seus muros tinham 10 metros de altura, 4,5 metros de comprimento, passavam carroças e cavalos de guerra ali, era uma cidade impossível de ser alcançada, vencida, mas Deus diz: o que é impossível para o homem, é possível para mim, e Deus leva aquele povo num processo de rotina, e a rotina era: 7 vezes vocês darão a volta nessa cidade. Quantas vezes? 7 vezes. E o que é incrível, gente, porque Deus é poderoso para fazer uma muralha ser derrubada na primeira vez, sim ou não? Porque o mesmo Deus que faz na 7ª, Ele não é um Deus da numerologia, Ele é um Deus que tem propósito, e porque Ele escolhe a 7ª vez nesse caso, em outras foi 3, em outras foi 4, mas nesse caso, 7 vezes. E Ele diz: vocês vão marchar, na 7ª vez vai cair, mas eu quero que vocês saibam uma coisa: quando marcharem, não fale cada um ao seu irmão, não falem, vocês marcharão em silêncio. Por que isso? Porque no processo da rotina, escute isso, no processo da rotina, tem muita gente que vai dizer para nós, se não se calar, vai dizer que nós não vamos conseguir, mas o pior no processo da rotina, não é o que as pessoas vão falar para nós, é o que nós falamos no processo da rotina, e é por isso que Deus diz: se calem, porque enquanto eles estavam rodeando, certamente, um iria dizer ao outro: para quê? Já rodeamos 3, para quê? Agora Josué está pensando que ele é Moisés, para ficar fazendo essas coisas. Moisés abriu o mar vermelho, mas esse cara está doido. E no processo da rotina, se a gente não cala a boca, nós podemos impedir a história de ser contada. Queridos, cuidado no processo da rotina, você usar suas palavras para reclamar, para colocar em xeque o que Deus está fazendo, para desmotivar o processo. O Senhor tem falado comigo exatamente nesse ponto. Queridos, eu sou bom de batalha, eu gosto de entrar em qualquer competição para vencer. Eu tenho evitado algumas competições, porque eu só entro para ganhar, e como eu não tenho ganhado sempre, eu procuro não entrar então. Mas na batalha espiritual, eu não entro para perder. Quando uma guerra se levanta contra a minha vida, contra a igreja, contra a nossa família, eu sei guerrear, eu sei me posicionar em jejum, eu sei entrar em oração, eu sei pegar a palavra e declarar a palavra, eu sei dizer para o diabo que ele vai perder, eu sei fazer isso. Eu sou um leão quando a batalha entra, eu sei me derramar, me quebrantar, entender os processos de Deus. Mas queridos, se essa palavra de rotina é para você, ela é mais para mim. Porque Deus tem falado para mim o seguinte: Márcio, eu quero a mesma disposição em palavras que você tem na guerra, eu quero durante a rotina. Eu quero no período da rotina a mesma fé, a mesma declaração da palavra. Eu quero no período da rotina a mesma fidelidade. Queridos, muitos de vocês sabem vencer guerras como ninguém. Mas alguns de vocês, como eu, na maioria das vezes na rotina, precisam de um chacoalhão. E Deus está me chacoalhando nesses dias, dizendo: Márcio, eu quero você mais intenso na rotina.
Eu quero você mais fiel na rotina. Eu quero você mais profético na rotina. Eu quero você mais firme na rotina. Porque, queridos, é a rotina que nos leva a contar histórias impressionantes. É a rotina. É fazer a mesma coisa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Jesus, no seu primeiro milagre, ele demonstra uma rotina impressionante. Vamos para João capítulo 2, aonde conta a narrativa do primeiro milagre. João capítulo 2, versículo 1, diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. Olha o que Jesus responde para a mãe, gente. É claro que eu vou fazer isso de uma forma gentil. Mãe, o que temos nós, assim, me perdoe, mas em comum? Mas o apóstolo João diz: o que temos nós em comum, mulher? Se fosse a minha mãe, gente, Maria era boazinha mesmo, né, gente? Oh, Jesus, me perdoe por essa graça. Eu fico bem com Maria e perco o lado com Jesus. A minha hora ainda não chegou. Mas olha o que ele diz. Sua mãe não diz: rapaz, está pensando o quê? Agora porque cresceu e vai começar o ministério? Ela não diz nada. Ela só olha para os serviçais. Ela dá do tipo assim uma ignorada em Jesus. E ela diz: gente, faça tudo o que ele mandar. Ela estava, em outras palavras, dizendo para Jesus: você vai fazer. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Quantos potes? Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Até quanto cabia em cada pote, gente? 120. Disse Jesus aos seus serviçais: encham os potes com água. Se cabia até 120, em alguns 80, vamos fazer uma média de 100. Vamos lá? Fazer uma média de 100. E os encheram até então a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. Pode passar. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Imagine a cena, Jesus está no casamento, ele tinha sido convidado, provavelmente esse casamento era de um amigo da família de Maria e de José. Que Maria está preocupada porque acabou o vinho, e você só se preocupa quando uma festa não deu certo, quando eles são seus amigos. Porque quando não são bem seus amigos, você reclama: a carne estava ruim, a comida não estava boa, demorou para servir. Mas quando são amigos, você até vai na cozinha perguntando se tem ajuda, sim ou não? Maria estava provavelmente num lugar de amigos, e ela vai para Jesus, e a pergunta é: por que ela vai até Jesus? Pedir para Jesus transformar água em vinho. Max Lucado, um escritor que fala muito sobre a vida de Jesus, e ele romantiza um pouco, ele conta essa história, e ele diz assim: gente, eu imagino que Maria foi pedir para Jesus, porque ela sabia que um dia, quando Jesus era pequeno, ela falou para Jesus: Jesus, vai na mercearia comprar um sal, e ele estava com preguiça, e ele diz: mãe, vou multiplicar isso para não precisar sair daqui. Então provavelmente ela viu Jesus multiplicando coisas. Provavelmente ele conta a história: gente, Jesus estava com preguiça de moer azeitona, o azeite acabou, e ela diz: Jesus, vai moer azeitona para tirar azeite. Ele diz: ah, mãe, que preguiça. Multiplicou o azeite que estava ali.
Então ela já tinha provavelmente visto, isso é só um romantismo, não é teologia, não vai me sair dizendo que o pastor disse que isso aconteceu. Já me chamam de tanta coisa, mas ainda não de herege. E quando eles estavam, gente, naquele momento, Maria disse: Jesus, acabou o vinho. E ele disse: mulher, não está na minha hora ainda. E ela diz: façam o que ele mandar. E ele, de alguma forma, atende o pedido dela. Ele não disse que iria atender, mas atendeu. E no reino de Deus, a melhor coisa é você, mesmo que você não diga, você fazer o que Deus está pedindo para você fazer. E nesse caso, o que é interessante é que tinham 6 talhas. Na média, precisava de 100 litros de água. E Jesus então pede algo para esses serviçais: vão buscar água. Na cultura da época, o poço ficava do lado de fora da casa. E se a festa era num lugar específico maior, porque provavelmente era, para buscar água no poço, era uma longa distância. E os serviçais naquele momento começam a pegar os potes, que na época eram de 10 litros mais ou menos, 6 talhas, 100 litros, daria quantas viagens, gente? 60 viagens aproximadamente. Pegue esses serviçais, pegando esses potes de 10 litros, indo até o poço, pegando água e trazendo água. Pegue esses serviçais, 60 vezes, buscam água, tiram água, carregam água e depositam água. Vão de novo, pegam água, trazem água, depositam água nas talhas, 60 vezes. Isso se chama rotina. Pegar água, carregar água, colocar água, pegar água, carregar água, colocar água. Quantos de nós, Deus nos deu diante de nós a possibilidade de um milagre, mas esse milagre, até se tornar um vinho, precisa ser carregado. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, se esforçando, trabalhando, suportando, aguentando. Talvez você precisa carregar mais água, meu irmão. Talvez a sua água se chama seus filhos. Talvez você diga: pastor, eu não aguento mais assistir o culto aqui de dentro do berçário. Algumas irmãs estão lá querendo ouvir a palavra por inteiro, mas as crianças estão num Deus nos acuda lá dentro daquele berçário, e elas estão dizendo: Deus do céu, quando essa rotina vai terminar? Quando eles vão completar 3 anos para eu jogar eles lá no Kids e assistir um culto, Senhor? Gente, tem coisas que são maravilhosas, mas são rotina. Pastor, eu não aguento mais pegar o mesmo ônibus, enfrentar a mesma empresa, as mesmas pessoas. Você está na roda do oleiro, você está carregando água. Queridos, quem olha aqui para cima, para pregar no culto de domingo, eu escolho a minha melhor camisa. Eu arrumo meu cabelo da melhor forma. Eu tento colocar um sapato que combina com a calça. Porque o culto de domingo eu quero me mostrar apresentável para vocês. Mas isso não é a vida de pastor. A vida de pastor é quando eu saí do boticário e meu sogro diz: Márcio, vem trabalhar comigo. E nos primeiros meses e anos, era suportar uma rotina tão desagradável, de estar numa igreja tão pequena, de frente para uma avenida, e ele dizia assim: Márcio, você vai precisar limpar os bancos, varrer a igreja, e ficar na porta da igreja, convidando as pessoas que passarem na frente para entrar, porque já que agora você vai trabalhar aqui, e o modelo era mais ou menos esse, a gente vai convidar as pessoas. Gente, muito bom na primeira semana, na segunda mais ou menos, na terceira, eu já não aguentava mais aquilo, porque o sonho, a expectativa, tinha se tornado pano limpando o banco, vassoura varrendo a igreja, e ficando horas, numa porta aberta, esperando que alguém passasse ali na frente, para convidar para entrar para a igreja.
mas essa rotina me trouxe até aqui. Como a rotina de quando todos vocês não veem, os pastores estão atendendo gente, cuidando de pessoas, cuidando de famílias, vida de oração, gastando tempo na presença de Deus. A rotina é o que nos faz contar as histórias. A vida não é feita de camisa, de foto, de Instagram, a vida não é feita disso. A vida é feita de carregar água. Os milagres acontecem porque enquanto você, meu irmão, está carregando a água, buscando água, trazendo água, isso é apenas água, mas quando Deus coloca o dedo dele, quando Jesus coloca o dedo na sua água, a sua água deixa de ser água e ela passa a ser vinho novo. Por isso, não desista de carregar água, meu irmão. Não desista de carregar aquilo que você está carregando. Um casamento, ele é feito de mais rotina do que das coisas maravilhosas que um casamento nos traz. Um casamento não é feito de viagem após viagem, de jantares após jantares. Casamento é feito porque quando você olha para um casal feliz na foto, você diz: uau, esse casal se dá muito bem. Mas um casamento levanta heróis no dia a dia, quando você acorda e dá aquele bom dia mal-humorado com aquele bafo de onça. Um casamento levanta um herói quando você não aguenta olhar, você diz assim: meu Deus. Eu me lembro que um dia a gente estava na África e a Naine estava já dias assim, ela estava, gente, mas ela estava tão desajeitada, ela estava tão esgotada, ela estava assim, ó, ai meu Deus, e a gente estava uns 4 dias sem tomar banho, né, amor? E ela, pelo amor de Deus, amor, não aguento mais isso, porque nós fomos para a África há 18 anos, 15 anos, sei lá quantos anos atrás. Não tinha água, não tinha água potável, e quando nós encontramos uma água preta para se lavar, e ela dizia assim: amor, eu disse: amor, eu nunca pensei que diria isso, mas eu não vejo a hora de você fazer uma chapinha. Gente, casamento é feito quando a camisa sai e todo o resto desmonta. Casamento é feito quando a rotina do dia a dia faz você olhar para a mesma pessoa, com o bafo, com a coisa desajeitada, quando você não precisa mostrar para ninguém que você está bem, e você tem que limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar de filho, e chegar no final do dia desesperado, ainda o outro olhar para o outro e dizer assim: hoje tem? Casamento não é feito de jantares em restaurantes do último andar dos prédios, dos terrazas 40. E você olha para aquilo e você diz: o meu casamento, rotina. Pois os casamentos que mais me impressionam são aqueles que mantêm a rotina e continuam amando, mesmo quando a rotina é apenas fazer o casamento acontecer. A rotina é assim, meus irmãos. Você não está girando sem propósito, você está girando nas mãos do oleiro. Carregue água, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, porque Jesus está pronto para colocar as mãos dele e dizer: sirvam, porque o vinho que está vindo é o melhor da festa até agora. E eu encerro compartilhando Gálatas capítulo 6, versículo 9, vamos colocar em pé, vamos ler juntos. Vou contar até 3, vocês leem junto comigo. 1, 2, 3 e... E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está conduzindo você, no meio da rotina, a experimentar a vida dele
oração, jejum. Sua família, celebre o que vocês estão vivendo, celebre o momento, até a luta está te fazendo maior. A tua rotina nesses dias é Deus trabalhando em você para a nova estação que Ele está te conduzindo. Quero que você ore nessa noite. Se você está cansado nessa noite, se você está dizendo: Senhor, eu não estou feliz com a rotina que eu estou vivendo. Queridos, há uma insatisfação no coração. Eu senti isso durante o louvor, que algumas pessoas estão com uma certa insatisfação no coração. E se você está sentindo isso, abrace a rotina, não rejeite ela, abrace a rotina, abrace o momento que você está vivendo, e caminhe com Jesus nessa jornada. É carregar água mais uma vez, 60 vezes se for preciso, até que a mão de Jesus toque aquilo que é normal e torne isso extraordinário. Então fale para Deus: Deus, eu realmente não estou contente, e eu preciso abraçar isso, porque histórias são feitas desse processo.